Queria lembrar vocês de uma coisa: o auditor fiscal não agenda visita, ele simplesmente aparece na empresa e quando isso acontece, você tem segundos para mostrar que sua empresa está em ordem. Não dias, não semanas, segundos. Em 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego intensificou as ações de fiscalização em todo o Brasil. As exigências ficaram mais técnicas, mais detalhadas e mais difíceis de contornar. Se você quer saber exatamente o que o fiscal vai pedir quando chega na sua empresa, este vídeo é para você. Nos últimos anos, o processo de auditoria fiscal ganhou mais estrutura, ou seja, os auditores trabalham com roteiros de verificação que são baseados nas normas regulamentadoras. Então, vamos falar sobre o que está no topo da lista de verificação dos auditores fiscais. O primeiro deles é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é exigido pela NR1 para empresas com trabalhadores em regime CLT. O auditor vai pedir o documento, vai verificar a data de elaboração, a data da última revisão e vai checar se os riscos identificados correspondem realmente à realidade do ambiente de trabalho das empresas. Ele vai verificar ainda se há um plano de ação com medidas de controle definidas, responsáveis indicados e prazos estabelecidos. Vai verificar se esse plano está sendo executado ou se ficou apenas no papel. O PGR precisa contemplar os riscos psicossociais que foi incorporado pela NR1. Não é uma recomendação, é obrigação. E se o seu PGR não trata fator como sobrecarga de trabalho, assédio, ambiente hostil ou estresse crônico, ele já está incompleto, e incompleto para fins de fiscalização equivale ao quê? Que ele não existe. E o segundo item que o auditor vai verificar é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é regido pela NR7. Ele vai pedir o programa assinado por médico do trabalho, vai verificar se o programa foi elaborado com base nos riscos identificados no PGR, vai checar se os exames definidos para cada função estão sendo realizados e vai conferir os atos de todos os colaboradores para verificar se os prazos estão dentro do exigido e foram cumpridos. Ou seja, um aso vencido já é uma das infrações mais comuns encontradas nas fiscalizações do trabalho. Se o colaborador está trabalhando com aso vencido, a empresa já está em descumprimento da NR7. E o terceiro foco da fiscalização são os treinamentos obrigatórios, que esse é um ponto muito importante nas empresas, que elas erram de forma silenciosa. O auditor não quer saber se o treinamento foi feito, ele quer ver a documentação completa. Lista de presença com assinatura dos participantes, conteúdo programático detalhado, carga horária registrada, qualificação comprovada do instrutor, certificados emitidos para cada colaborador, e se qualquer um desses elementos estiver faltando, o treinamento não tem validade legal. As normas mais verificadas nesse ponto são a NR35 para trabalho em altura, a NR10 que cuida da parte elétrica, eletricidade, a NR12 para máquinas e equipamentos e a NR33 que fala sobre avaliação dos espaços confinados. A NR6 que cuida de equipamentos de proteção individual também é uma delas, mas dependendo do setor da sua empresa, outras normas também podem ser verificadas. E o quarto ponto é o fornecimento e o controle dos EPIs. A NR6 é clara, a empresa tem obrigação de fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco de cada colaborador. Mas fornecer o EPI não é suficiente, é preciso ter registro de que o EPI foi entregue ao colaborador, é preciso ter ficha de controle assinada e é preciso comprovar que o EPI fornecido tem certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que é o famoso CA.
E além disso, é preciso demonstrar que a empresa orientou o colaborador sobre o uso correto do EPI. O auditor pode pedir as fichas de entrega de EPI de todos os colaboradores e, se algum estiver sem assinatura ou sem o número do CA registrado ou simplesmente faltando, a empresa já está irregular. O quinto ponto são as comunicações de acidente de trabalho, que são as famosas CATs. Toda vez que um colaborador sofre um acidente de trabalho ou é diagnosticado com uma doença ocupacional, a empresa tem obrigação de emitir a CAT. O prazo é de até um dia útil após o acidente. Para doenças ocupacionais, o prazo começa a contar a partir do diagnóstico. E o auditor pode verificar o histórico de afastamento do INSS cruzando com as CATs emitidas pela empresa. Você sabia disso? Se houver afastamento por acidentes ou doenças sem a correspondente CAT, isso já caracteriza a omissão, e omissão de CAT é uma infração grave, com implicações que vão além da multa administrativa. O sexto ponto de verificação é o SESMID, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que ele é regulado pela NR4. O auditor vai verificar se a empresa tem obrigação de manter o SESMID próprio, com base no seu grau de risco e número de colaboradores, e vai checar se o serviço está dimensionado da forma correta e checar se os profissionais têm a habilitação exigida. Se a carga horária mínima está sendo cumprida, e muitas empresas que terceirizam o SESMID fazem isso de forma inadequada, sem contrato formalizado, sem registro de presença dos profissionais, sem documentação das atividades realizadas, isso já configura irregularidade, mesmo que os profissionais existam no papel. Agora eu vou te contar algo que muita gente não sabe como a fiscalização funciona na prática. O auditor fiscal tem autoridade para interditar um setor ou até a empresa inteira imediatamente se identificar risco grave e iminente aos trabalhadores. E durante a interdição, a empresa continua com todas as obrigações trabalhistas em relação aos colaboradores, ou seja, paga salário sem produção até que a irregularidade seja sanada e a interdição seja levantada. Vamos falar também sobre o que acontece depois da autuação. Quando o auto de infração é lavrado, a empresa tem prazo para apresentar defesa, mas defesa não cancela a multa. Para ter a multa cancelada ou reduzida, é preciso comprovar que a irregularidade não existia ou que foi sanada de imediato. E se a empresa for reincidente ainda, a multa pode ser dobrada e às vezes até triplicada. Existe também o efeito cascata, que uma fiscalização que encontra a irregularidade em SST pode desencadear verificações também em outras áreas, relações de trabalho, registro de ponto, terceirização e outras relacionadas aos benefícios dos funcionários. Ou seja, o que começa com uma auditoria de segurança pode virar uma fiscalização ampla. Por isso, conformidade em SST não é um assunto isolado dentro da empresa, é parte da saúde jurídica e financeira do negócio como um todo. Agora a pergunta mais importante desse vídeo: se o auditor chegasse hoje na sua empresa, o que ele encontraria? Tem o PGR atualizado com os riscos psicossociais inclusos? Seu PCMSO foi elaborado por médico do trabalho e reflete a realidade atual da empresa? Os ASOs de todos os colaboradores estão dentro do prazo? Os treinamentos obrigatórios têm documentação? As fichas de entrega de EPI estão organizadas e adequadas? As CATs foram emitidas corretamente para todos os casos? Se houver dúvida em qualquer uma dessas questões, o risco é real e a solução é agir antes que o fiscal chegue até a sua empresa. É exatamente para isso que a SSO existe. Somos especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho com mais de 20 anos de atuação.
Realizamos auditorias completas em qualquer tipo de empresa e identificamos onde sua empresa está exposta e correndo maior risco. Ou seja, elaboramos todo um planejamento para manter em dia e atualizado o PGR, o PCMSO com total aderência às normas regulamentadoras vigentes. Realizamos, além disso, todos os exames ocupacionais com emissão de ASO digital no mesmo dia e estruturamos também todos os treinamentos obrigatórios com toda a documentação exigida por lei. Disponibilizamos ainda um SESMIT terceirizado com profissionais habilitados e presença documentada. E acompanhamos sua empresa de forma contínua para que nada vença, nada atrase e nada fique fora do prazo. Para solicitar um diagnóstico ou um orçamento, acesse agora sso.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 95090 6000. Estamos localizados hoje na rua 7 de abril, ao lado do metrô Anhangabaú ou metrô República. Antes de encerrar esse vídeo, quero deixar uma última reflexão para você. O auditor fiscal está fazendo o trabalho dele. Ele vai verificar se você está fazendo o seu trabalho. Ou seja, conformidade não é favor que se faz ao governo, é proteção que você constrói para o seu negócio, para os seus colaboradores e principalmente para o futuro da sua empresa. A pergunta não é se a fiscalização vai chegar, a pergunta é: você está pronto quando ela chegar?